Tudo bem? Eu fechei a porta, espero que não na cara de ninguém, mas só por conta do barulho. Porque eu tenho péssimo hábito de perder a voz, então eu tenho que falar um pouco mais baixo, apesar de eu gritar muito, por isso que eu perco sempre a voz. Mas primeiro eu queria agradecer vocês. Pode entrar, por favor. Queria agradecer vocês por terem escolhido esse tema. Acho que vocês acabaram ficando curiosos, né, para saber a importância do data driven, né, para tomada de decisões. E basicamente eu vou explicar para vocês essa importância falando sobre exatamente o data driven, o que é, como a gente usa, algumas diferenças, algumas confusões que o pessoal faz, tá bom? E bom, espero que vocês gostem. No final a gente vai sortear algumas camisetas, vou dar um tempinho para perguntas também, tá bom? Então, para vocês saberem quem eu sou, então meu nome é Ariane Saito. Hoje eu trabalho numa fintech multinacional, né? Meu emprego principal, eu sou delivery lead, então eu trabalho no desenvolvimento de soluções de pagamento, tá? Então esse cargo é novo no mercado, mas basicamente eu coordeno ali os gerentes de engenharia, gerentes de produto, né? Todos os gerentes responsáveis pelas equipes eu coordeno para fazer as entregas das soluções, né? Tanto para clientes internos quanto para clientes internos. Minha especialização é em agilidade, né? Então eu trabalho bastante com Scrum, apesar de outros frameworks também. Minha formação, graduação aí, eu sou formada pela Federal da ABC. Tem alguém aqui da Federal da ABC? Você? Legal. Sou formada pela Federal, então sou engenheira de informação. Também tenho um MBA em gestão de negócios, tá? Bom, esse é o meu currículo, essa é a minha carinha. Eu mudo bastante cabelo, então cada rede social vocês vão ver uma Ariane nova. Mas aqui nesse QR Code vocês conseguem encontrar todas as redes sociais. Vou pedir para vocês escanearem, pode tirar foto, gravar e postar lá que a gente reposta. Marca também o organizador do evento, né, que é a comunidade DBA Brasil. E aí, em tudo isso na minha vida, porque eu já não faço muita coisa, eu também sou cofundadora da Vencer Ágil, né? Que é a consultoria que eu estou representando aqui hoje. A Vencer Ágil, ela nasceu com o propósito de trabalhar em educação corporativa, né? Então, uma das fundadoras, já faz um ano que eu trabalho bastante dando palestra, treinamentos, né? A gente vai bastante em eventos gratuitos, mas a gente também trabalha com empresas, com pessoas, enfim, vocês vão ver bastante coisa nas redes sociais, tá? Primeiro, vamos agradecer aí as empresas que fizeram esse evento acontecer hoje. Então, esses foram os nossos patrocinadores, então eles que tornaram esse evento ser gratuito para a gente, né? Apenas uma doação de 1 quilo de alimento. Então, agradecer essas empresas, né, que realmente investem aí em informação, compartilhamento, né? Então, é muito importante o trabalho que essas empresas fazem aí para tornar esses eventos gratuitos e a gente alcançar cada vez mais pessoas. Então, como serão os próximos 50 minutos, ou um pouco menos que isso, né? Eu falo que eu não gosto, eu não tô aqui, eu não tô aqui como... Minha posição não é professora de vocês, não é isso, mas é mais para compartilhar um pouco da minha jornada de aprendizado e compartilhar com vocês como eu aprendi, como as perguntas que eu me fiz, né? Algumas das minhas experiências, alguns cases para que vocês consigam conectar isso com a realidade de vocês. Então, é mais uma conversa, tá bom? Então, às vezes, eu vou fazer algumas perguntas, então vocês podem responder, não são perguntas retóricas. É mais para parecer uma conversa. Apesar de eu estar numa posição aqui em pé e vocês todos olhando para mim assim, eu quero que seja mais uma conversa, porque eu aprendo junto com vocês me contando as experiências e tudo, tá bom? Então, já que a gente está falando de decisão e como tomar melhores decisões e a importância da cultura data-driven, vamos parar para pensar qual foi a última decisão que você tomou. Vamos parar aí para pensar. Alguém quer dar um exemplo? Lugar para sentar? Qual palestra assistir? Bom, eu decidi, a última decisão que eu tomei foi que roupa que eu coloco. Eu me arrependi, eu devia estar calor, eu devia ter colocado uma regata, uma camiseta, mas pensa um pouco nessa decisão que vocês tomaram. Foi uma decisão rápida? Foi uma decisão demorada? Vocês tiveram que pensar o que vocês consideraram?
né? Eu, por exemplo, na hora de vestir a roupa, eu gosto muito de azul, azul é minha cor preferida, e muitas vezes eu escolho muito fácil. Alguém me mostra uma coisa azul e outra cor, eu sempre escolho azul automaticamente. E depois de pensar um pouco por que eu gosto tanto de azul, eu lembro que teve uma aula, acho que no meu primeiro ano de faculdade, então já mais de 10 anos atrás, eu estava tendo uma aula sobre apresentação, comunicação, alguma coisa assim, e eu lembro que a professora mostrou um artigo, uma pesquisa onde mostrava que as pessoas, elas ficam mais tranquilas vendo coisas azuis, né? Então, quando você faz uma apresentação, é melhor, a cor azul é uma boa cor para você usar, por X e N motivos que eu já nem me lembro, mas acho que isso ficou tão na minha cabeça que hoje é um viés nas minhas decisões. Então, quando eu vejo o azul, eu já vou direto para o azul, então se tornou um viés, né? Então, qualquer decisão que vocês tenham tomado hoje, ela também teve algum viés, que talvez vocês nem lembrem o qual. Mas só para vocês entenderem, essa imagem aqui não é para vocês enxergarem tal, o que está escrito, mas é de um paper de neurociência, onde eles estudaram quais áreas do cérebro eram ativadas ao tomar decisão. Então vocês veem que decisão é uma coisa mega complexa. Cada um desses itens aqui é cada categoria que a gente considera ao tomar uma decisão. Então, a gente considera muito nível de confiança, a gente considera a nossa intuição, que a intuição não é nada mais do que a experiência que a gente tem, considera como aquilo vai afetar as outras pessoas, como aquela sua decisão vai afetar as outras pessoas. Então, muitas vezes isso aqui é questão de menos de um segundo. E todas essas áreas são ativadas na hora de tomar uma decisão. Então, vocês veem que uma decisão não é uma coisa simples, é uma coisa mega complexa. E quando nós humanos tomamos uma decisão, a gente está considerando vários fatores que nem mesmo a gente tem consciência, né? Que são os nossos vieses que a gente fala, né? Que é muito que a gente chama de intuition-driven decision making, que é a decisão baseada na intuição. Então, quando eu escolhi a blusa azul, foi uma decisão puramente baseada na minha intuição, tá? Então, o que a decisão baseada na intuição ela traz, né? Ela é bem baseada na intuição mesmo, que é aquilo que a gente ouve falar do gut feeling, sabe? Aquele sentimento ali, tipo, não sei, só sei que é assim. E a gente tenta fazer o melhor adivinhação, né? A gente tenta, eu acho que isso vai ser melhor. Ele é muito baseado nas nossas experiências anteriores, então quando a gente tem um problema, se a gente passa de novo por um problema parecido, a gente vai tentar tomar uma solução se funcionou parecida. Depende muito também do humor da pessoa. Patologias como ansiedade, depressão, elas também influenciam, porque, por exemplo, uma pessoa ansiosa, nessa pesquisa, eles falam que ela tende a tomar uma decisão muito parecida com as anteriores, porque ela evita criar novas conexões, novos caminhos no cérebro, né? Então, a tomada de decisão para o humano sempre foi bem complexo, né? E aí, sabendo de tudo isso, como então que a gente faz para tomar decisão melhor? Então, o que você considerou quando você escolheu a sua carteira, por exemplo? Beleza, então você fez uma experimentação antes, viu que era legal, então você ficou com essa carteira. E você, com essa palestra, como que você decidiu? Você comparou com as outras, então você tinha ali todas as outras palestras e você comparou. Então a gente pode concordar que para tomar decisão melhor, sem nem falar de nada, a gente vai atrás do quê? De dados? 100%, né? Sem querer, sem nem saber o que é dado. Se você perguntar para uma criança, para qualquer pessoa, para sua avó, ela vai falar que ela considerou dados, sem nem saber o que é isso. Então, é um processo natural humano, ele procurar dados. Por quê? Diminui o risco e aumenta a confiabilidade daquela decisão, tá? Então, por exemplo, os nossos amigos aqui que deram um exemplo, o que eles fizeram, basicamente, sem saber, é o que a gente chama desse processo de tomada de decisão. Então, eles começam primeiro com uma pergunta, né? Aonde eu vou sentar para assistir a palestra? Qual é o melhor lugar? Ou, qual palestra eu vou assistir dentre essas 9? Aí eles vão falar, tá, como é que eu faço para escolher? O nosso amigo aqui falou assim, bom, eu vou testar, vou sentar aqui, vou ver como é que é,
E o nosso outro amigo falou, eu vou comparar com as outras palestras, vou ver qual assunto me interessa mais. Depois eles vão analisar esses dados, então o nosso amigo, com base nas outras palestras, ele decidiu que seria essa, e ele, com base provavelmente nas experiências que ele teve na escola, em outros cursos, ele achou que sentar na frente era melhor. E aí eles aplicaram isso, aí eles tomaram a decisão, né? E aí depois eles vão fazer o que a gente chama de ver se deu certo, né? Tipo, será que eu tomei a escolha, será que essa é a escolha certa? Com isso aqui, a gente aprende. Então, na próxima vez que eles tiverem que tomar uma decisão parecida, tudo isso foi um aprendizado. Então, é isso como a nossa vida funciona. É assim que a gente toma decisões melhores. Quando a gente não quer tomar a decisão de azul ou verde, azul. Né? Então, quando a gente quer tomar uma decisão mais acertada, a gente procura por dados. E aí vem a pergunta, isso aí é data-driven? Quem acha que é data-driven, levanta a mão. Tá, 40%. Não é data-driven. Bum! Foi isso, quando eu comecei a estudar, eu tive esse sentimento aqui, minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, então eu não sei o que é data-driven. Aí eu fui lá e perguntei pro ChatGPT, ele também não sabia. Ele errou. Eu ensinei para ele, eu falei, não, isso aí não é data-driven. ChatGPT, ele falou, me desculpe, você tem razão, realmente isso não é data-driven. E aí ele colocou a alternativa correta. Então, cuidado, hein, gente, a usar essas inteligências artificiais aí, porque eles também erram, tá? Usem com parcimônia. Então, eu acho que quem respondeu não teve esse sentimento aqui. Então, agora eu vou introduzir para vocês eu devo falar essa palavra, mas eu vou iniciar aqui uma discussão para vocês sobre o que é data informed e o que é data driven, tá? Então, muita gente confunde. Então, quando você chega numa empresa para trabalhar, não, aqui a gente tem uma cultura data driven, a gente olha para dados para tomar todas as decisões. A gente tem dashboards de tudo. Não significa absolutamente nada, né? Até o nosso amigo deu uma palestra aqui anteriormente, né? Estava falando sobre isso, 100% verdade. Todo mundo se identifica aqui, né? Então, como é que eu vou explicar essa diferença para vocês? Aí eu pedi ajuda pro ChatGPT para eu ensinar ele qual era a diferença, né? Eu expliquei mais ou menos para ele o que era a diferença e pedi para ele fazer uma metáfora para me explicar. E aí ele falou assim, vamos fazer uma metáfora, imagina um carro. Então, todo mundo está aqui no seu carro, no carro do namorado, da namorada, do marido, da esposa, da avó, do avô, do irmão. Todo mundo no carro aqui, você está no banco do motorista. Então, você tem ali os dados do painel, você tem ali o GPS, você tem o rádio que você está escutando, você tem a visão, tudo isso são dados ali que você tem disponíveis, beleza? Então, por exemplo, se você vê que o nível de gasolina está baixo, acende a luz do painel da temperatura do óleo do motor, ou você ouve no rádio que a marginal está travada. Isso vai fazer você tomar a decisão de, eu tenho que tomar outra rota. Eu tenho que parar no posto. Deixa eu parar o carro para verificar o líquido de arrefecimento. Beleza? E agora vamos imaginar que você tirou esse carro que você estava num Gol, azul, assim, igual esse. Aí você sai dele e você entra num Tesla. Aí você senta lá, não tem nem volante para segurar, você não sabe nem como é que liga o carro, não sabe como é que troca de marcha. Aí você finalmente consegue sair, aí tem um buraco na via, você vê que o carro desviou sozinho. Aí o carro decide qual é a melhor rota. Você está ali de motorista, mas a sua intervenção é mínima. Você tem ainda intervenção, mas é mínima. Isso é data-driven, quando você é um passageiro, quase. O primeiro exemplo que eu dei quando você está ali no Gol, aquilo é data informed. Ariane, um é melhor que o outro? Não. Vai depender do seu problema, da pergunta que você está querendo responder. É aí que você decide qual é melhor. É igual eu trabalho com agilidade. Quando as pessoas perguntam, eu quero usar Scrum, quero usar Kanban, quero usar... Não tem um melhor que o outro, existe um melhor para o seu problema. E essas duas abordagens, Data Informed e Data Driven, da mesma forma. Então, o humano é o principal ator ainda. Ele usa os dados para tomar a decisão, mas ele ainda decide. Então, ele mistura
os dados com todos aqueles vieses que a gente conversou. E aí ele toma uma decisão. É melhor decisão do que baseada na intuição? Com certeza. O data-driven é uma coisa mais automática. Então, os próprios dados, você tem ali algoritmos que conseguem tomar uma decisão puramente baseada nos dados. E para algumas coisas você ainda precisa do aspecto humano, mas ele é mínimo. Então, você tem a mínima intervenção do nosso cérebro e dos nossos vieses. Tá? Tá bom, Ariane, você deu essa metáfora, beleza, eu entendi o conceito, mas e na prática? Como é que eu sei diferenciar? Eu trabalho com pagamentos, né, como eu falei para vocês. Então, eu vou dar um exemplo para vocês das duas abordagens. Então, vamos lá, imagina uma empresa de pagamentos online que processa transações para diversos clientes, A equipe de análise de dados dessa empresa identificou um desafio com relação às taxas de conversão. Taxas de conversão, para quem não sabe, é quando você entra no site, coloca o produto no carrinho e realmente converte a compra, faz aquela compra, tá? Durante o processo de checkout. Muitos usuários começavam a fazer uma compra, mas abandonavam o processo antes de finalizá-lo. É aquela coisa que a gente faz de colocar tudo no carrinho e aí descobrir que é pobre e só deixa lá? Fala, um dia, se eu ganhar na Mega Sena, eu compro. Então, eles começaram a observar isso, né? Então, essa empresa falou assim, não, vamos fazer uma abordagem baseada em dados para a gente poder melhorar. Então, eles começaram primeiro com a coleta de dados. Então, eles começaram a coletar dados do checkout. Então, a pergunta deles era, por que as pessoas estão abandonando o processo no meio do caminho, né? Então, eles olhavam os campos preenchidos ali no carrinho, cliques, tempo de espera ali da transação ou de uma página para outra. Eles também capturaram alguns dados do usuário, como aonde ele mora, né, localização, a idade, esse tipo de coisa, sexo, e qual dispositivo ele estava, no celular, no computador, né, onde ele estava. Depois, com esses dados coletados, eles passaram a analisar. Então, eles analisaram para descobrir padrões e tendências, né, que é normalmente o que a gente faz. Eles procuraram os gargalos no processo, né, tipo página lenta, campos confusos ou até mesmo problemas técnicos. E eles partiram para a experimentação. Então, lembra aquela roda de dados que eu expliquei? É exatamente o que eles estão fazendo aqui. Então, com base nos insights da análise de dados, eles proporam melhorias. Então, eles perceberam que, por exemplo, quando você ia adicionar um produto no carrinho, demorava muito esse carregamento. Aí a pessoa, depois eu vejo isso, sabe? Ou quando ela estava no celular, o botão de compra desaparecia, entendeu? Então, eles começaram a fazer essas melhorias e eles realizaram testes AB. Alguém aqui sabe o que é teste AB? Não? Quer explicar? Quer explicar? Quer explicar? Você pega duas rotinas, duas telas de cálculo similares para qual rotina você Exatamente. Então, eles fizeram mudanças, por exemplo, vamos usar o exemplo do azul. Acho que se eu pintar esse botão de azul, ele vai ficar mais visível, porque ele tá cinza, tá muito parecido com o rodapé, então o pessoal não tá achando o botão. Então, eles lançam, uma parte dos usuários vai ter acesso ao botão azul, outra parte vai ter acesso ao botão cinza. E aí eles analisam a taxa de conversão e ver se melhorou com essa mudança. Caso tenha melhorado, eles deployam a solução que funcionou melhor para todos os usuários. Isso é muito comum no mercado. E aí, enfim, eles fizeram esse teste AB com essas alterações específicas. E aí eles partiram para o monitoramento. Então, durante a fase de experimentação, eles monitoraram os resultados, as métricas, como taxa de abandono do carrinho, tempo médio de conclusão da compra e taxa de conversão. E eles compararam os resultados das diferentes variações para identificar as mudanças mais importantes. Então, como eu falei, eles fizeram teste AB, não é necessariamente duas, tá? Podem ser 5, 6, 7 versões. E aí eles olharam essas variações para poder tomar uma decisão do que realmente funcionava para melhorar aquilo. Então, com base nesses resultados, eles implementaram as melhorias que foram identificadas. Eles otimizaram o desempenho das páginas, eles simplificaram alguns campos que estavam ali confusos e adicionaram alguns recursos de suporte. E depois que eles terminaram, eles não podem só deixar lá, eles continuam fazendo aquele acompanhamento contínuo, que é a aprendizagem, né? Porque pode mudar. Pode ser que o comportamento do consumidor mude,
e aí eles têm que continuar efetuando melhorias. Então, aqueles dados que eles coletaram, eles continuam analisando. Então, depois que implementou, eles continuam monitorando as métricas de desempenho e eles ajustaram e refinaram as mudanças conforme necessário. E agora eles tinham já dados em tempo real e eles implementaram também feedback do usuário. Então, essa abordagem, e aí, data informed ou data driven? Aí, vocês aprenderam, parabéns. Data informed, exatamente. Então, eles usaram, foi um case muito bom, eles tomaram a decisão correta, realmente melhorou o que eles precisavam, resolveu o problema, respondeu a pergunta, mas era uma abordagem data informed, tá bom? Então, agora, a gente vai ver uma data driven, que é o que a gente está curioso, que nem o ChatGPT sabia. Então, vamos supor que essa mesma empresa, agora, ela resolveu o problema de conversão, e agora ela vai começar a olhar para a detecção de fraudes. Então, você imagina que essa empresa ela processa milhões de transações diariamente. Milhões, milhões, milhões e milhões. E ela precisa identificar e prevenir atividades fraudulentas. Como, por exemplo, quando uma pessoa faz a mesma compra, muitas compras no mesmo cartão, isso é estranho, né? Então, existem vários comportamentos que são fraude, né? Ou a pessoa faz... Quantas vezes, quem aqui nunca teve cartão bloqueado por passar na padaria? Nossa, o Itaú é rei disso. Toda vez que eu vou passar no posto, ele bloqueia meu cartão. É sensacional. Ele acha que eu não preciso abastecer o carro. É ótimo. Então, essa empresa está sempre procurando melhorar esse processo de detecção de fraude, né? Então, nesse caso, a empresa utiliza uma combinação de algoritmos de aprendizagem de máquina e análise de dados para impulsionar sua abordagem data-driven na detecção de fraude. Quantas transações são por dia? Milhões. Tem como colocar um humano aqui para ficar analisando, olhando o dado de cada transação e decidir se ela é fraudulenta ou não? Não dá. Então, aqui você não tem nem opção. Aqui tem que ser data-driven. Então, os próprios dados, eles têm que permitir o algoritmo tomar uma decisão automática. Porque o data informed, ele é bom para coisas pontuais, mas ele não é escalável. Então, o data-driven, ele vem muito com a palavra escalabilidade. Tá? Então, quando você tem que tomar 10 decisões por dia, beleza, um humano pode fazer parte desse processo. Agora, quando você tem que tomar milhões de decisões por dia, o humano não pode fazer parte desse processo. Imagina que se na hora de você comprar sua roupa ali na Shein, você tem que esperar o chinês ir lá e decidir se você pode ou não. Vai demorar 3 dias. Se for os caras da Polícia Federal ali de Curitiba, então, 3 meses só para aprovar a transação ali. Então, não dá. Então, junto com a escalabilidade, vem o data-driven, tá? Então, por isso que eu digo, o data informed e o data-driven não tem um melhor ou pior, mas eles resolvem problemas diferentes, tá? E aí, só para dar um exemplo, então eles seguem o mesmo processo. Então, coleta e preparação de dados, então eles coletam dados de transações anteriores que foram fraudulentas, né? Valor, localização, tudo que pode ali indicar que a transação seja fraudulenta, aí entra modelagem preditiva, que é você predizer algo com base nos dados automaticamente, né? Então, eles desenvolveram modelos de aprendizado de máquina com algoritmos de detecção de anomalias, redes neurais, árvores de decisão e tudo isso que vocês podem imaginar, para analisar os dados coletados e identificar padrões de transações fraudulentas. Esses modelos são treinados com dados históricos rotulados como fraudulentos ou legítimos. Meu TCC na graduação, quando eu me formei em engenharia, ele foi justamente fazer um algoritmo desse para decidir se uma árvore tinha fungo ou não. Então eu moro no ABC, né? Eu sou de São Bernardo. Eu saí o ABC inteiro tirando foto de árvore, a família inteira tirando foto de árvore, para coletar os dados. E aí eu treinar o algoritmo para dizer se a árvore tinha fungo ou não. Foi bem legal para poder entender esse processo aqui e saber que não é nada de outro universo. Eu, uma estudante de graduação ali na época, consegui fazer uma coisa bem legal. Então hoje tem muitas bibliotecas já, né? Coisas gratuitas, né? Para a gente conseguir fazer isso aqui. Então não é nada de outro mundo. Se você
está querendo começar nessa área de automação, aprendizado de máquina, inteligência artificial, tem muita coisa. Então, assim, se você está com medo porque parece coisa de outro mundo, esquece. É só você começar, porque nossa, e muita gente para ajudar também. É legal ter essas comunidades aqui, por exemplo. O pessoal ajuda bastante, vocês fazerem esse networking aqui, que vocês sempre se ajudam, né? E aí, continuando, eles implementaram o modelo, fizeram monitoramento e refinamento, depois a melhoria contínua, como sempre. Então, depois que eles abordaram essa abordagem data-driven, a empresa de pagamentos consegue automatizar e aprimorar significativamente os processos de identificação de atividades. Os modelos de aprendizado de máquina baseados em dados permitem uma análise mais precisa e em tempo real das transações, resultando em uma redução significativa nas fraudes, minimizando as perdas financeiras e melhorando a confiança dos clientes na plataforma de pagamento. Então, a gente vê que a diferença é que aqui não tinha como colocar o humano na equação na hora da decisão, porque a gente precisava de escalabilidade, e essa é a principal lição que eu queria deixar para vocês na diferença entre o Data Informed e o Data Driven. Tá, então agora que a gente já entendeu a diferença, a gente já entendeu o que é a cultura Data Driven, quando a gente chega para implementar isso em qualquer lugar, a gente enfrenta bastante desafio, né? Então, por exemplo, o Data Driven, para você implementar isso numa empresa, você tem que entender que a gente fala de cultura Data Driven. Então, você precisa fazer uma mudança cultural na empresa. Então, o primeiro passo é as pessoas entenderem o que realmente é Data Driven, por exemplo, o que eu fiz aqui com vocês. Mas precisa existir uma mudança de todos os níveis da hierarquia da empresa para que todo mundo entenda a importância e a relevância de você ter uma decisão baseada na cultura data-driven. Então, um bom argumento que eu uso, por exemplo, é a questão da escalabilidade. Né? Se você quer tomar muitas decisões por dia sobre a mesma coisa, você precisa que tenha um algoritmo que faça isso por você. Então, muitas empresas hoje nem têm equipes de dados. Né? Então, as pessoas ali de produto, de engenharia ali estão batendo cabeça, tomando às vezes decisões que não fazem sentido, porque elas não têm pessoas que conseguem analisar ou fazer análises preditivas, por exemplo. Né? Então, realmente uma mudança cultural. Às vezes você tem que começar uma equipe. E mudança cultural é igual você querer mudar o curso do navio. Eu não consigo olhar para isso aqui e não lembrar dos bilionários lá fundando no... Não, gente, é sensacional aquilo. Nossa, aquela foi uma decisão bem baseada em dados, viu? Com certeza. Então, é igual você querer mudar o curso de navio. Então, é muito difícil. Você tem que convencer todo mundo, toda a tripulação, todo mundo tem que abandonar os velhos preconceitos, o que está... Qualquer mudança cultural de qualquer tipo é extremamente difícil de fazer. E aí eu vou dizer para vocês que isso aqui é uma maratona. Isso aqui demora muito tempo. Muito tempo. Mas não significa que você não pode começar. Tá? De passo em passo você vai cada vez melhorando. Tá? Uma mudança cultural sempre começa de uma pessoa ali fazendo uma coisa diferente, mostrando, aí ela traz uma outra pessoa e aí isso vai se espalhando, então tem que começar de algum lugar. Acesso e qualidade dos dados. Isso também é outra coisa. Imagina que você está numa cozinha e eu quero hoje fazer um estrogonofe. Aí eu abro minha geladeira, tem pepino, tomate e feijão. O que adianta? Eu vou conseguir fazer estrogonofe? Não vou. Então, às vezes as empresas até têm equipe de dados, mas na hora que elas vão olhar lá os dados disponíveis, elas estão coletando dados que... Tá, e o que eu faço com isso? Então, você tem que mudar a ordem das coisas. Você não sai coletando dados falando assim, eu acho que um dia eu vou precisar disso. Eu vou coletar isso aqui. Meu, você está gastando infraestrutura, você está gastando armazenamento, você está gastando tempo. Você tem que coletar dados para responder a sua pergunta, para resolver o seu problema. Então, eu quero fazer estrogonofe, o que eu preciso ter na minha geladeira? Aí você começa a coletar, tá? Tudo tem que ter um sentido. Não adianta você chega no mercado,
Ah, vou comprar isso aqui, para quê? Não sei. Melhor eu comprar do que ter que voltar aqui. Ah, agora eu quero fazer estrogonofe, não tem o que eu preciso. Então não adianta, tá? Você está gastando infraestrutura, você está gastando storage, você está gastando com banco de dados, você está gastando com equipe de dados, você está gastando tudo e não tem sentido nenhum. Então procure significado naquilo que você vai coletar, beleza? Capacidade analítica. Cara, isso é uma coisa que a gente vai treinando ao longo da vida. A gente treina mesmo. E a gente nunca pode parar de fazer. Então, a gente sempre tem que investir em formação, em treinamento, eventos como esse aqui. Então, a empresa que vocês estão, ela tem que fomentar esse tipo de coisa, porque é um aprendizado contínuo, tá? E aí, às vezes, algumas pessoas acabam parando no tempo, ou acabam levando muito em conta os seus vieses pessoais, e aí a capacidade analítica acaba sendo prejudicada, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que treinar sempre. Comunicação e compartilhamento de insights. Então, muitas vezes, uma pessoa até tem um insight legal, mas aquilo não consegue escalar de forma a chegar no ouvido do executivo que vai tomar aquela decisão, do diretor, do gerente que vai tomar aquela decisão. Então, é muito importante que a gente garanta esse caminho da informação, tá? Então, às vezes, como que hoje, falando mais praticamente, como que a gente mostra os dados? Normalmente são em dashboards, né? Então, ter certeza que as pessoas certas estão acessando, que o dado está claro, né? Que não tem nenhuma coisa ali impedindo, né, de você entender esses dados. E outra coisa que hoje em dia, assim, eu falo, acho que nas últimas décadas, se fala muito, né, em ética e privacidade de dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coleta. A gente tem que ter certeza que aquilo está compliant com todas as leis e regras e com que os termos e condições que os usuários aceitaram. Isso aqui é extremamente importante, né? Hoje em dia a gente tem LGPD, empresas multinacionais aí têm outras leis, outras regras aí para seguir, e isso aqui é muito importante. Então, a pessoa de dados, ela tem que estar o caminho para o pessoal de segurança da informação tem que estar bem estreito, para que a gente tenha certeza que a gente está fazendo a coisa certa e não esteja infringindo nenhuma regra, tá? Beleza, então a gente falou que é da Data Driven, Data Informed, falando dos desafios, mas e agora o que vocês podem fazer? E aí, o que eu vou falar aqui agora não é exatamente assim, você vai sair daqui e aplicar isso, mas tentem pensar nisso, como vocês aplicariam isso no dia a dia de vocês. Como que vocês fomentariam isso na empresa de vocês? Muitas das coisas que vai estar escrito aqui, você vai conseguir fazer só se você for o dono da empresa, você não é. Mas como você consegue influenciar para que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, desenvolver programa de conscientização e treinamento. Depende da posição que vocês ocupam, ou dependendo do que você faz, você consegue, às vezes, marcar uma reunião, chamar a equipe, principalmente agora que eles estão obrigando a gente a voltar para o escritório, eu faço isso. Eu vou uma vez por mês. Eu marco uma reunião de equipe para falar de algum assunto. Aí eu fico lá das 10 às 2 e vou embora, falando que é meu dia de pedir para o escritório. Então, é um programa de conscientização e treinamento, por exemplo, para poder falar, ter essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, sabe? Eu falo assim, eu vi uma palestra legal, agora eu vou estudar um pouco sobre isso, vou montar um material, vou falar com os meus colegas para a gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa, tá? Então, é importante você tentar fazer isso. E, muito importante, aqui a gente está falando de dados, né? Então, gente, de novo, estabeleça um resultado esperado daquilo, meça o progresso e avalie se aquilo deu certo ou não, tá? Então, não vamos ser hipócrita, né? Porque a gente adora falar do erro da empresa e tal, aí quando tem a nossa oportunidade, a gente faz a mesma coisa. Então, você vai lá dar um treinamento, tchau, beleza, obrigado, vai para casa. Não, faz um formulário de feedback, avalia como aquilo afetou a equipe, né? Se aquilo avalia, construa métricas ali que vão te mostrar se aquela conversa resultou em alguma mudança, em alguma melhoria, para você continuar a evoluir, entendeu? Colete, faça os dados acontecerem, colete esses dados. Identificar e resolver lacunas de dados. Então, é muito importante, igual a história da cozinha que a gente falou,
que a gente às vezes consegue identificar isso nas empresas, né? Putz, mas esse dado aqui, por que a gente está colhendo? A gente está gastando sei lá quanto de banco de dados aqui para manter isso, e por que a gente está, para que a gente está usando esse dado? Ele deveria ser dessa forma, né? Então, tenta identificar essas lacunas, porque com o objetivo, vocês conseguem montar um plano de ação para melhorar aquilo, né? Então, a pergunta, eu devo usar esse dado ou não? E aí vocês começam todo aquele ciclo que a gente conversou, tá? Estabelecer uma comunicação eficaz. Isso aqui é basicamente para resolver todos os problemas do mundo, que acho que 90% dos problemas que eu encontrei nas empresas que eu já trabalhei, nas empresas que eu dou consultoria, 90% é comunicação. 90%, assim, não é nem alguma deficiência técnica, a pessoa não sabe. Não, é comunicação. Às vezes a pessoa... Muito acontece, por exemplo, eu trabalho numa empresa multinacional e tem pessoas de mais de 60 nacionalidades. Então a gente usa o inglês para se comunicar. Mas, americano mesmo, eu acho que tem meia dúzia, dentre 700. Então todo mundo lá, o inglês não é a língua maternal, né? Então, às vezes, em inglês, como a gente não tem um vocabulário tão, né, rebuscado, a gente acaba sendo mais direto, acaba mal interpretando, aí já passa para o outro de uma outra maneira. Então, assim, gente, comunicação é essencial e é a raiz, normalmente, de todos os problemas. Então, desenvolva canais de comunicação claras e eficazes, entendeu? Para compartilhar esses insights. Então, em vez de ficar no boca a boca, cria uma página lá que todo mundo consegue ver, sabe? Antes de escrever, toma cuidado com o que você quer dizer. Eu uso bastante aquele Grammarly. É muito legal aquilo. Só tem para inglês, infelizmente. É um add-on do Chrome. Ele consegue identificar, você escreve o texto em inglês, ele consegue identificar como aquilo está soando. Se está rude, se está legal, se está... É extremamente legal. Eu uso muito aquilo para saber como que eu estou me comunicando, né? Principalmente na língua que não é a minha, que eu aprendi quando eu nasci, né? Defina essas metas para a comunicação. De novo, gente, avalie a eficácia. Então, cria uma página, vê quantas pessoas acessaram aquilo. Putz, tem 700 funcionários, meu público-alvo era esses 200, teve 10 acessos, talvez esse não seja o canal correto. Manda um e-mail, quantas pessoas leram o e-mail, clicaram e abriram? Enfim, para você conseguir fazer experimentos e tentar ali aumentar a sua taxa de conversão. E fomentar a colaboração interdisciplinar, tá? Isso é muito importante para você tirar um pouco dos seus vieses e colaborar com as outras pessoas. Então, sempre quando você tiver um problema, envolva segurança da informação, produto, engenharia, dados, a pessoa de negócio ali que está fomentando aquela iniciativa. Então, sempre colabore interdisciplinarmente, tá? Porque aí você vai ter ideias de várias pessoas de várias áreas, pessoas com vários vieses diferentes, tá bom? E ética nos dados, né, galera? Então, muito importante isso, como eu falei, a gente precisa de transparência, responsabilidade quando a gente está tratando de dados, isso é um assunto bem delicado. Então, procure as políticas da empresa, se não tiver, tenta iniciar a escrita dessas políticas, tá? Olhando todas as regulamentações, isso é muito importante. E o mais importante, só para deixar bem claro, meça o impacto da sua ação e ajuste sua estratégia, tá? É mega importante. Então, tudo que a gente fizer, coletem dados, tá? Para você poder melhorar. Senão a gente fica sempre no mesmo. Sabe aquela coisa que eu falei do que tem que estar sempre treinando a capacidade analítica? Se você não ter feedback, se você não analisar, você não vai conseguir evoluir, beleza? E é isso! Nossa, falei muito. Aqui estão no link lá vocês já viram, mas aqui está o Instagram da Vencer, então você pode tirar foto, filmar, eu faço pose, assim, tá? Vocês possam. E aí, perguntas, comentários, alguém quer falar alguma coisa?